Você já parou de se perguntar se tem ou não fibromialgia? Agora a pergunta é outra. Mas afinal, por que eu tenho essa doença? Por que ela foi acontecer justamente em mim? Nesse vídeo, eu vou lhe explicar por que você sente dor na fibromialgia e vou lhe mostrar 5 portas por onde ela pode ter entrado. E já te adianto, não é fraqueza, não é culpa sua e não é psicológico. A dor é real. E o primeiro ponto já vai agora. A dor não é causada por algo ali naquele ponto onde você sente tanto desconforto. É por isso que você faz massagem e ela dá um alívio, mas em seguida a dor volta. O problema não é ali. Meu nome é Fábio Batistella, sou médico reumatologista, especialista em dor, e meu dia a dia é ouvir pacientes falarem sobre suas dores. Há mais de 10 anos eu atendo em consultório pacientes com fibromialgia e cada vez mais eu me convenço daquilo que a gente lê e daquilo que a gente vê. Eu vou começar falando para vocês por que a fibromialgia causa dor. Eu disse há pouco que o problema não é ali onde você sente o desconforto, mas afinal, onde que a fibromialgia dói? A dor é uma sensação que é complexa. Ela acontece no nosso corpo por um mecanismo sofisticado, um mecanismo neurológico muito sofisticado. Existem áreas do nosso cérebro que são responsáveis por interpretar a dor. Na fibromialgia, essas regiões estão muito sensíveis. Elas captam os estímulos de dor de uma maneira desproporcional. O que era para ser uma dor leve, causa uma dor forte. O que nem era para ser dor, como por exemplo, um barulho, uma mudança de temperatura, causa um desconforto muito grande. É por isso que você sente dor em locais e faz exames e os exames são normais, porque o problema não é ali. E é muito importante que você tenha esse entendimento. Entender isso vai fazer com que você diminua aquela angústia de cada vez fazer exames e os exames não mostrarem nada. Você começa a se questionar do que você sente, porque um exame atrás do outro não mostra nada. E o pior, às vezes o exame mostra alguma alteração e é feito algum procedimento, algum tratamento para resolver aquele problema, mas a dor continua. Ou seja, aquela alteração que o exame mostrava não era ela que justificava a sua dor. Entenda isso. É tão importante esse entendimento, porque aí você vai evitar de ficar fazendo não só exames, mas fazendo procedimentos e tratamentos que infelizmente não vão lhe ajudar. Entender isso é muito importante. Vai permitir que você compreenda melhor o que nós vamos falar agora. Afinal, por que eu tenho fibromialgia? Eu vou falar para você agora 5 portas de entrada que podem ter sido os causadores dessa doença. A primeira delas é uma infecção. Isso mesmo. Nós já sabemos que a fibromialgia não é uma doença inflamatória, que não se trata com medicamentos para reduzir a inflamação. Mas uma infecção pode ter sido um gatilho que fez a sensibilidade para a dor mudar. Dengue, chikungunya, Covid, ouvimos muito falar sobre isso agora com a epidemia da Covid. Ou mesmo uma pneumonia ou outra infecção que depois que você teve, o seu organismo passou a ter dor de maneira desproporcional. Significa que a fibromialgia deve ser tratada com um antiviral ou antibiótico? Não, não significa isso. Aquela infecção que você teve modificou o seu sistema de percepção de dor. Os mecanismos para isso acontecer são difíceis de entender e ainda não sabemos ao certo por que isso acontece. Mas não é incomum que esse tenha sido a porta de entrada para o seu sistema regulatório da dor modificar. A segunda porta é um trauma físico, ou então uma cirurgia. Existem pessoas que passaram por acidentes muito graves, e às vezes não são acidentes tão graves assim. Uma fratura, um atropelamento, ou então uma cirurgia, internou para fazer uma cirurgia abdominal, por exemplo, por uma apendicite, e depois desse evento, a dor começou a aparecer constantemente e difusamente. Um acidente seguido de muita dor. Aquela fratura consolida, o problema se resolve, a cirurgia resolve uma situação, mas a dor continua. Ou seja, o trauma funcionou como um gatilho para uma alteração da maneira com que o seu corpo percebe a dor. Por que isso acontece? Ainda não temos uma plena certeza. Eu costumo dizer que é como se fosse aquele copo que tem uma goteira e está pingando uma gotinha depois da outra.
Tem aquela gota que faz o copo transbordar. Nós identificamos essa gotinha, mas teve outros fatores que influenciaram. Mas traumas físicos podem sim ser uma das portas de entrada. A terceira porta é um sofrimento emocional muito grande. A perda de um familiar ou de um amigo querido, um divórcio, um problema grande no seu trabalho, ou então a necessidade de cuidados intensos com alguém muito próximo. Essas condições emocionais, quando acontecem e mantêm você sob essa tensão por período muito prolongado, pode fazer com que o seu limiar para a dor diminua. Isso não significa que a sua dor é psicológica, mas significa que uma condição emocional pode sim ter sido um marcador que influenciou muito no desenvolvimento da sua doença. É uma condição que nem sempre está presente, mas que para algumas pessoas interfere sim. A quarta porta é um assunto que nós já falamos aqui, que é um sono ruim. Se você tem um sono muito curto, um sono desregulado, sem rotina, você pode gradativamente começar a acordar cansado. O seu sono pode não mais ter aquela sensação de ser reparador. Quando isso acontece de maneira contínua, a tendência é que a sua sensibilidade para a dor aumente gradativamente. O seu limiar para a dor diminua. E outros sintomas começam a aparecer. A quinta e última porta é uma condição muito frequente. Aquela dor que já existia e que por muito tempo ficou lá sem você dar atenção ou sem ser tratada adequadamente, começa devagarinho a progredir para outros lugares. Existem exemplos muito clássicos disso. Uma artrose do joelho, por exemplo, que traz desconforto, limitação para deambular, para caminhar e que fica ali por semanas, meses e anos. Daqui a pouco aquela dor que era localizada começa a se espalhar para essa perna, para outra perna e para todo o corpo. Ou seja, um quadro de sensibilização local passa a ser uma condição de uma sensibilidade difusa. O seu organismo passa a perceber a dor difusamente, mesmo sem ter alterações nesses outros locais. Essa é a quinta porta, e ela é muito mais frequente do que você imagina. E se você tem fibromialgia e não reconheceu nenhuma dessas portas, não se assuste. Quase metade dos pacientes com fibromialgia não identificam. E isso não tem muita relevância, porque não vai mudar o que nós vamos fazer a partir de agora. Serve mais para você entender que a causa que levou à doença não necessariamente será a porta de saída da doença. É isso mesmo. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Se você teve uma condição que levou ao início dos sintomas, não significa que essa condição precisa desaparecer obrigatoriamente para que a doença minimize os sintomas e cada vez mais desapareça da sua vida. Se você teve uma infecção como gatilho inicial, não significa que você precisa tratar essa infecção, até porque ela já foi embora e não há mais vírus circulando que justifique a presença dos sintomas. Se você passou por um sofrimento emocional muito grande ou por uma condição que ainda lhe faz algum mal, isso sim talvez seja importante ajustar. O acompanhamento psicoterápico será muito importante para você, mas não significa que aquela situação que aconteceu e que talvez não seja mais possível de ser revertida irá influenciar para que a doença não melhore. Entender a causa é importante, mas saber como manejar a partir de agora é mais importante ainda. A maioria das pessoas ficam presa antes do diagnóstico, no porquê. Por que eu tenho? Eu sempre me cuidei. Claro que isso traz angústia, claro que isso traz desconforto, mas na prática isso não ajuda na sequência. E se não ajuda na sequência, será que vale a pena nós gastarmos energia com isso? Será que não vale a pena nós focarmos naquilo que nós podemos fazer e que vai ajudar a ter uma qualidade de vida melhor? Quanto mais tempo eu tenho de dor e de desconforto e sigo questionando os motivos das causas deles terem acontecido, mais tempo nós perdemos de ir em busca de melhora. Acredite em mim, eu entendo o que você está sentindo. Eu sei que isso traz uma repercussão muito ruim na sua vida. E eu gostaria, inclusive, de saber se você identificou algumas dessas portas de entrada como causadora. Mas a partir do momento que você identificou essa porta de entrada, isso passou, está lá atrás. Vamos fazer uma história diferente a partir de agora. Vamos construir uma história em que você não seja mais refém
de sintomas que tanto atrapalham a sua vida. Sintomas de uma doença que está tomando conta de um espaço que é seu, não é dela. É fácil? Não é fácil. É difícil. Mas isso não significa que não há o que se fazer. Não há mágica, não há procedimento, nem medicamento milagroso. Mas existem sim formas que, quando feitas de maneira adequada, podem sim trazer uma melhora muito importante nos seus sintomas. Existem alguns fatores que podem influenciar muito positivamente na sua recuperação. O primeiro deles é o sono. Regular o sono é fundamental. Você precisa ter hora de dormir e hora de acordar. Você precisa ter cuidados antes de dormir, evitar telas, evitar alimentos ou bebidas que possam deixar você mais alerta e dificultar o início do sono. São medidas muito simples e que podem e fazem uma diferença muito grande na recuperação. Um outro fator que ajuda muito é a atividade física. Melhorar da fibromialgia sem fazer atividade física, eu diria que é quase impossível. Comece devagar, tenha cuidado. Acompanhe o que eu falei nesse vídeo aqui em cima sobre como começar. Senão, você vai dar um passo para frente e 3 passos atrás. E o terceiro ponto ele é um pouco mais difícil, porque às vezes nós nem reconhecemos ele. É sair daquele estado de alerta contínuo, como se precisasse fazer tudo para ontem. É entender que esse processo que já vem acontecendo há anos não vai desaparecer do dia para a noite. Mas sim, você vai conseguir melhorar. Esse entendimento faz com que você tire essa urgência da sua percepção. E, naturalmente, você entenda que a recuperação vai acontecer no seu tempo adequado, com método e com maneira. Foi pensando nisso e vendo que muitos pacientes que nós orientávamos acabavam se perdendo em tantas informações. E assim, através do método próprio, que eu chamo de reconquista, nós podemos guiar esse processo de melhora. Mas não é um guiar sem parâmetro, é um guiar com parâmetros, com metas, em que nós sabemos onde nós queremos chegar, com orientações sobre tratamentos medicamentosos, orientações sobre terapias não medicamentosas, orientações sobre o sono, avaliando de onde você está e para onde que nós queremos ir. Dessa forma, a recuperação é possível. Dessa forma, você vai reconquistar aquele espaço que a doença tomou de você. Se você sente que você está passando por isso e não está conseguindo melhorar, você pode nos chamar aqui no contato que está no nosso perfil e dizer que quer participar do programa da Reconquista. Esse programa ele é feito presencial, mas ele também é feito virtualmente. Nós temos totais condições de lhe orientar com relação, primeiro, ao diagnóstico e depois na orientação e no tratamento dessa doença que tanto lhe atrapalha. Vamos então fazer um pequeno resumo sobre o que falamos hoje. Primeiro, a fibromialgia não é do músculo, não é do osso e não é da articulação. Ela é uma doença em que o seu sistema regulatório da dor está desorganizado. Segundo, existem algumas portas que podem ter servido de entrada para ela entrar. Só que essas portas não determinam como que nós vamos melhorar. A sequência do tratamento depende muito pouco de como ela começou. Depende muito mais da maneira que nós entendemos a doença e como nós vamos abordar a sequência. E existem alguns pontos que são inegociáveis para melhor. Melhora do sono, movimentação e redução dessa ansiedade de melhorar do dia para a noite. Tudo isso pode ser organizado de uma maneira em que você melhore gradativamente, às vezes não tão rápido quanto você gostaria, mas com consistência, para que não aconteçam aquelas recaídas que tanto lhe atrapalham. Se esse vídeo fez sentido para você, eu peço que você compartilhe com outras pessoas que possam estar precisando, se inscreve aqui no meu canal, curte esse vídeo e faça parte da nossa comunidade. E novamente, se a fibromialgia está tomando um espaço da sua doença e você quer recuperar esse espaço, através da Reconquista nós podemos e vamos lhe ajudar. Fico à disposição e nos chame aqui no nosso número do WhatsApp dizendo que quer fazer a Reconquista.